Boa tarde, meu nome é Eliane Rodrigues, eu fui juíza em Pato Branco no período de 2008 a 2010 e fiquei me senti muito gratificada quando fui perguntada sobre dizer alguma coisa sobre a minha experiência para a memória institucional. Bem, eu fui para. Eu, eu estive em Pato Branco neste período, né? E a minha origem eu sou gaúcha, nascida em Porto Alegre, e sou oriunda do sexto concurso do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, e eu vim da categoria, advoguei desde 1977, e assumi inicialmente na cidade de Rio Grande, né, que era titularizada pelo colega Sérgio Tejada, e posteriormente eu retornei para Porto Alegre para a terceira vara civil e estive lá fiquei aqui ainda como juíza substituta por mais de 10 anos, né, até que finalmente resolvi, né, pela promoção para juiz federal em Pato Branco, né? Isso no ano de 2008. Quando eu fui para Pato Branco, os meus 3 filhos já eram adultos. Tá? Em toda a minha movimentação pelo interior, a minha família, Pato Branco era realmente longe, mas a minha família, meus filhos, meu marido não me acompanharam, né? E de formas que eu contei basicamente para essa minha nova experiência com os colegas e servidores, né, para ficar em uma região tão distante, né, de Porto Alegre, fazendo viagens noturnas todo final de semana, porque eu, quando não estava de plantão, vinha sempre para Porto Alegre, né? E contei muito com isso. E, graças a Deus, fui muito bem acolhida, tanto em Rio Grande, né, como depois, com o retorno para Pato Branco, né, aí na qualidade de juiz federal. As outras cidades também foram maravilhosas, foi Santa Rosa, passei por Carazinho, Santa Cruz e, por fim, Capão da Canoa, onde me aposentei. Claro, eu tive, assim, bastante ansiedade, né, ao partir para Pato Branco, porque estava acostumada na minha cidade, né, com família e tudo, e toda a disponibilidade que Porto Alegre oferece, né, e especialmente porque era uma cidade distante, né, mas mesmo assim eu optei, né, por Pato Branco. E lá encontrei, né, o colega Rafael Weber, que estava na titularidade na plena, né, em função da remoção da colega Luciana Bauer. O Rafael foi uma pessoa assim muito importante nesse momento, né? Na verdade toda a minha família que o conheceu gostou muito dele, se apaixonaram por ele. Na verdade, dentro da minha experiência como juíza substituta, eu acabei aprendendo com o Rafael, né, o colega que estava lá, a exercer a titularidade como juiz federal. E foi assim porque ele estava lá, ele sempre, eu acredito que o Rafael até assumiu, quando assumiu lá,
e ele exercia a titularidade plena, exerceu por diversas vezes os afastamentos dos juízes federais, né? E isso é uma coisa assim muito importante assim na experiência na magistratura, sobretudo uma pessoa que já vinha de uma experiência, vamos dizer, na área jurídica bastante prolongada, né? Eu advoguei por mais de 20 anos, que, na verdade, assim, a gente aprender com um colega mais jovem, né? É uma coisa assim muito importante, né? E ele tinha assim, cheguei em Pato Branco, a situação assim muito tranquila no aspecto da jurisdição, né? Foi mantido o chefe de secretaria que estava lá, que era o Volmir Zanini, né? Ficou na chefia da secretaria, até por recomendação do colega Rafael, porque, na verdade, assim, nós, vamos dizer assim, os juízes mais velhos, é bastante difícil são coisas que a gente aprende na carreira, né? É mais difícil, assim, de ser acompanhado, né, por alguém no caso, um chefe de secretaria. Por quê? Porque a gente já está mais vamos dizer, mais para o final da carreira, né? Quer dizer, o que eu encontrei lá foi uma cidade muito gaúcha, né? Porque Pato Branco é assim, né? Uma cidade muito gaúcha, né? E no início fiquei num hotel, né? Mas a vara federal de lá estava lotada já com servidores. Uma coisa que me impressionou assim, né? A qualificação, né? A competência, né? Uma vara verdadeiramente afinada, né? Desde muito, sem a necessidade assim de implementação de novidades ou modificações, porque a vara já funcionava de uma maneira assim muito eficiente, muito eficiente. Então, com todo esse pessoal, que me recebeu, aliás, com muito carinho, praticamente me acompanhava em tudo, mesmo em finais de semana, o pessoal lá, quando eu estava de plantão, porque na época se fazia o plantão presencial, me acompanhavam sempre, né? Então foi uma cidade assim que eu não tive, né, um impacto assim de me sentir solitária, embora longe da família. Foi assim uma convivência bem, bem marcante, né? Nesse aspecto. Meu papel em Pato Branco consistiu, na verdade, em manter o trabalho de uma vara plenamente afinada, inclusive elogiada por toda a equipe da corregedoria, na época da doutora Maria de Fátima Labarrere, porque realmente era uma situação assim muito inusitada. Eu vinha, por exemplo, de uma vara em Porto Alegre, né, em que nós, claro, nós tínhamos problemas talvez maiores, até pelo fato de estar situado em Porto Alegre, né, e a gente não tinha, não, em Porto Alegre, e a gente não, muitas coisas a gente, vamos dizer, participava de um relacionamento, né, com instituições, né, no caso, todas as instituições que integram o Poder Judiciário, mas de uma maneira assim, mais difusa, né? E o que eu encontrei lá em Pato Branco foi assim um, também um perfeito alinhamento assim com todo, seja com a municipalidade, com a Procuradoria, com o Ministério Público, com a Advocacia Geral da União, com o INSS e da advocacia como um todo. É uma vara assim com um relacionamento de dentro para fora com a comunidade muito bem, muito bem, vamos dizer assim, trabalhado, né? Quer dizer, nós tínhamos, a situação que eu encontrei foi isso. Em Pato Branco, quando da instalação do sistema processual eletrônico,
porque eu iniciei minha carreira, e minha carreira na advocacia toda foi com um processo físico, né? Eu estava na titularidade plena, direção do foro. Lembro que tive certo receio, né, por não ser muito afeita a essa tecnologia. Porém, como eu dizia assim, acabei de dar um tiro no meu próprio pé. Mas, graças à qualificação do trabalho de servidores, do Rafael, o colega de vara, logo eu me senti confiante, porque as modificações necessárias foram feitas sem essa transição para o processo eletrônico é uma coisa assim, ó, no início ela é impactante, sobretudo para pessoas assim que não são tão afeitas, né, ao sistema, à sistemática processual pela informática, mas a gente se assusta um pouco, mas quando se tem assim uma equipe tão bem preparada para isso, né, fica muito mais simples, né? E o pessoal no Paraná, essa receptividade que eu tive no Paraná foi uma experiência assim muito boa, não só dos meus ex-colegas de concurso que lá estavam, né, os meus colegas de concurso, e lá estava como diretor do foro Marcelo Malucelli, e em seguida, em questão de um ano, foi substituído por um colega do sexto concurso, Danilo, né? Mas eu tive assim uma integração com o grupo do Paraná, que eu julguei assim uma experiência muito rica, né? Muito rica, muito enriquecedora, né? Até porque senti o trabalho no Paraná como um todo, como um trabalho muito eficiente, né? E então eu fico assim muito grata, sabe, por ter optado, inclusive, pela jurisdição federal, quando fiz concurso, por essa compartilhar, vamos dizer, de uma magistratura muito integrada. Também o que ocorreu, assim, que nós tivemos, por exemplo, um grande avanço, né, pela Constituição de 88, né, que criou os tribunais federais, é, é uma coisa assim, era necessária, e além de tudo uma coisa fantástica para o desenvolvimento da Justiça Federal, que eu conheci antes de 88, né? Fantástico, quer dizer, tanto é que eu optei pela magistratura federal, inclusive em função disso, né? Quando eu cheguei, por exemplo, assim, em termos de jurisdição, né? A Justiça Federal, ao mesmo tempo que tem uma jurisdição especializada, por exemplo, né, em determinadas matérias, também tem um outro componente, né? Quer dizer, nós fazemos, vamos dizer, de tudo um pouco, em todas as áreas, seja criminal, tributária, né, administrativa, tudo. Isso aí é uma coisa que enriquece muito, assim, eu acho, a nível do conhecimento mesmo, quando se trabalha como, por exemplo, eu trabalhei em Pato Branco com uma jurisdição geral. Pato Branco era uma vara única com competência ampla em todas as matérias. Então eu tive que retomar, por exemplo, o processo penal, né? A matéria previdenciária, que eu fiquei afastada por muitos anos, que fiquei em Porto Alegre, quer dizer, a minha última experiência com direito previdenciário havia sido em Rio Grande, né? Em Rio Grande, logo que eu assumi, em 1996. Então, foi uma coisa assim, claro, nós tínhamos uma predominância do processo, do processo previdenciário. Mas, graças a Deus, também aí eu tive uma oportunidade muito especial de me reatualizar na matéria, né, com auxílio, por exemplo, com auxílio do Rafael Weber, meu colega, né, que é sempre disposto a realmente ajudar em tudo, mais um gabinete preparado, que na época nós tínhamos um trabalho muito solidário no gabinete também,
cada um tinha um oficial de gabinete, tínhamos estagiários, havia as gurias que trabalhavam no gabinete, a Priscila, a Andréia e depois a Suzane, todas me ajudaram muito nessa matéria previdenciária, porque elas estavam, vamos dizer, ali na linha de frente, né? E também o Rafael, com recomendação de leituras, com o estudo de jurisprudência, e todos esses detalhes, né? Então, eu me senti assim, foi um aspecto que foi um crescimento para mim, um crescimento profissional, intelectual, né? Bastante produtiva, né? Com essa atualização no tema, né? E achei assim, foi uma situação também, ao retomar a jurisdição criminal, que desde Rio Grande eu não exerci, exceto em plantão, também foi toda uma situação de reatualização, mas a partir de quer dizer, eu nunca me senti sozinha numa questão que eu tivesse dúvida, já que eu estava desatualizada, e eu podia compartilhar aquilo, bem à vontade, embora todo mundo espere que um profissional, um magistrado que teve tanto tempo advogando, coisa e tal, tivesse um aporte maior, né? O que não é, na verdade, perfeito, porque existe uma diferença quando a gente advoga, que também se especializa em algumas áreas, e o fato concreto com que a gente se defronta em situações novas que a gente só visualizou estudando teoricamente. Em Rio Grande, a jurisdição criminal era bastante difícil, bastante complicada, mas não vou dizer que nessas experiências, no caso do Paraná, no caso de Pato Branco, também não era, nós tínhamos processos bastante sensíveis em várias áreas, né? Ali também nós vivenciamos havia muitos processos, por exemplo, com questões indígenas, né? Um Ministério Público sempre atuante também, né? Então, eram questões suscitadas, especialmente na área criminal, que muitas vezes envolvia indígenas, que para mim era uma situação completamente nova, né? Então, mas ali, com um trabalho cadenciado, estruturado da vara que já existia, graças às pessoas que me antecederam ali, as coisas fluíram, né? Eu consegui superar, assim, dificuldades de retomar determinadas matérias, né? Como a criminal, a previdenciária, né? Uma outra experiência que para mim foi bastante importante foi que no Paraná, em Pato Branco, eu tive a experiência inédita para mim, que foi a de ser formadora de dois colegas mais jovens que estavam lotados em Beltrão, e para mim foi uma experiência assim muito boa, porque quando eu assumi em 1996, o que ocorria? Os juízes federais substitutos que assumiam tinham apoio, nós tivemos um excelente apoio, mas ficava tudo concentrado na corregedoria. Lembro que o nosso corregedor, o Dr. Fábio Bittencourt da Rosa, corregedor na época, claro, ele sempre nos alcançava jurisprudência, estava disposto a tudo, podia se ligar a qualquer hora, estava sempre ali à disposição. Mas, como a Justiça Federal foi crescendo, evidentemente, essas coisas precisavam se expandir. Essa função, né, de juiz formador, uma coisa, eu acho assim, uma das coisas mais importantes, eu não sei se existe na Justiça Estadual, eu não sei se existe no Judiciário Trabalhista, mas na Justiça Federal eu vi com uma experiência assim muito boa, no sentido da gente poder participar no início da carreira, né, de colegas, às vezes até já experientes, como servidores e tudo, né,
Então, isso para mim é uma coisa, foi uma experiência assim muito boa, né? E no atendimento, assim, por exemplo, dessa tarefa, eu lembro que no meu tempo, o doutor Fábio, por exemplo, que era o corregedor, ele fazia viagens, ele fazia tudo que era possível, né, para dar um atendimento, assim, aos juízes federais substitutos, né. E aí, nessa função, que na verdade é uma delegação da corregedoria, eu percebi o quanto tem assim de riqueza em termos, por exemplo, até para os colegas assumindo, né? Que tivesse um colega ali próximo, né? Que pudesse acompanhar audiências. Eu fui várias vezes a Beltrão, né? Porque o primeiro colega de quem eu fui formadora, ele estava o juiz formador do outro rapaz, que era substituto também, né? Estavam os dois, né? Porque as colegas eu acho que estavam na, na turma recursal, né? Mas foi uma experiência assim muito boa, né? Da gente participar, né? E em alguns aspectos orientar de acordo com as necessidades, né, que os colegas traziam. E tecnicamente até nunca houve nenhuma solicitação que me parece assim que nesse aspecto o trabalho em si do dia a dia, né, o trabalho técnico, eles conseguiam resolver sem maiores problemas, né? Inclusive alguns problemas, algumas questões administrativas urgentes que não podiam aguardar, então foram situações assim muito enriquecedoras para mim. No o nosso Tribunal Regional Federal, isso é uma questão que às vezes é importante a gente sair, por exemplo, eu aqui em Porto Alegre, próxima do tribunal, né? Mas vendo os efeitos do trabalho, o trabalho intenso que o Tribunal Federal da Quarta Região, a Justiça Federal e especialmente o nosso Tribunal Regional, fez no sentido do aprimoramento, do aprimoramento de servidores, magistrados, com relação a tudo, capacitação técnica, organizacional. Quer dizer, para mim, assim, ó, não sei como é que funciona atualmente esses aspectos, por exemplo, na Justiça Estadual e na Justiça do Trabalho, mas a Justiça Federal implementou, assim, um sistema muito moderno de administração, que então, assim, a gente sai de um estado, eu saí aqui de Porto Alegre, trabalhei, depois retornei para o interior do Rio Grande do Sul, que a gente percebe, no Paraná também estava presente, é uma contínua evolução no aprimoramento, logística e tudo mais, né? Quer dizer, são situações assim que a gente realmente tem que registrar que essa criação dos tribunais federais, regionais, foi uma coisa que enriqueceu como um todo, foi primordial para esse aprimoramento, né, do Poder Judiciário Federal, e, 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 e para ser bem franca, assim, eu recebi, isso eu fico muito orgulhosa, tanto aqui quanto em outras cidades onde eu jurisdicionei, o elogio de antigos colegas juízes federais, advogados, antigos advogados, no sentido, elogios assim do aparelhamento e da forma da estruturação da Justiça Federal, visualizando e referindo que a Justiça Federal era a justiça melhor estruturada, sem considerar aspectos como, por exemplo, por exemplo, a receptividade dos juízes federais ao receber advogados, ainda que agendando, que era o meu caso, que sempre agendava, que continua sendo, assim, eu acho, um exemplo, porque o que eu verifiquei retornando à advocacia
é que mesmo no interior, ou mesmo ou em Porto Alegre, os juízes estaduais até hoje não são receptivos a isso. É impressionante. Agora, os juízes federais não foram forçados a isso. Os juízes federais, no Rio Grande do Sul e no Paraná, onde eu conheço, sempre foram muito solícitos para isso, né? No sentido de dialogar com partes, dialogar com procuradores, dividir experiências, se reunir com, com, com setores institucionais, né, necessários, assim como, por exemplo, a relação com os municípios, que nós, por exemplo, nós somos os juízes federais, assim, especialmente em Pato Branco, nós tínhamos assim um diálogo muito acentuado, muito forte com o município. E me lembro assim, ó, inclusive o prefeito dizia que ia colocar que estava pleiteando um voo, coisa e tal. Eu digo, olha, eu me contentaria com um ônibus-leito, né? Porque eu viajava sempre de ônibus, né? Todo final de semana. Essa situação coloca mais uma outra situação. O nosso Tribunal Federal, né, que inclui, né, o Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, de certa forma, um modelo, vamos dizer, né, dentro da estrutura da Justiça Federal, isso a gente percebe, e o nosso Tribunal Federal Regional da Quarta Região também é um exemplo, né, de aprimoramento para todo o Poder Judiciário. Então, esses passos, eles não são vistos só o que eu chamaria assim, ó, nas capitais, como que se poderia pensar, que nas capitais, né, isso flui melhor, isso existe, né, mas não em qualquer, quer dizer, em todos os locais, e especialmente assim em Pato Branco, eu vi esse afinamento, né, no relacionamento com a sociedade, né, e com as instituições. Então, o que eu tenho assim, ó, por exemplo, eu só saí de Pato Branco, realmente, porque pela questão da distância, né? Pela questão dessa dificuldade de transporte. Porque encontrei, assim, Pato Branco, uma cidade receptiva, uma cidade florida, e a vara federal, assim, perfeitamente inserida numa comunidade, né? Uma comunidade maior, né? E com um trabalho que fluía, né? Em favor da comunidade e de toda a sociedade, né? Não tivemos, assim, não lembro, assim, em termos, assim, de ter, em Pato Branco, né, termos feito, assim, trabalhos exatamente de mutirão, exceto meu colega que na época fazia mutirões no geral, né, e e eu só, na verdade, saí de Pato Branco para ir para Santa Rosa pela existência de um ônibus-leito, né? Do contrário, acredito que não teria saído, né? E nessa situação também fui acompanhada por um servidor muito qualificado, o Marco José Romano, né? Que me acompanhou até praticamente a minha aposentadoria, que ocorreu em Capão da Canoa, e só posso dizer assim, ó, que eu devo agradecer a todos os servidores e realmente fiquei encantada lá, encantada com a estrutura, com a organização e com tudo que vi lá. Então, agradecer aos servidores, primeiro ao meu colega Rafael Weber, né? o, o Volmir Zanini, o Marcos José Romano, a, a Andréia, a Roselene, Priscila, Pedro Guilherme, Antônio, a Letéia, a Letícia, Suzana, Marilis,
Seiji, Odair, Elisa, Diogo, Daniel Rocha, Daniel Salgueiro e Gustavo. Então, quero dizer assim que fiquei assim. Na época, nós tínhamos, quer dizer, começou-se a conviver, né, com o processo eletrônico, né, o nosso trabalho persistiu presencial, assim, predominantemente, né, em audiências, né, e ainda não se discutia, né, ainda as questões a propósito da inteligência artificial, né, da aplicação, né, que realmente se acentuou muito, né, após a pandemia, né, inclusive processo eletrônico, essas discussões de presença ou não das partes, as questões, algumas dificuldades que o processo eletrônico, de repente, não resolve de todo, né, a memória, o que eu tenho a dizer, assim, como memória institucional, é realmente, mais ou menos que eu resumi, que é comparar, vamos dizer, a minha experiência pregressa, né, tanto na advocacia como na própria judicatura federal, né, exatamente para dizer assim, ó, realmente, né, foi ser juíza federal foi para mim uma, me senti muito bem, né, com muito orgulho. E eu acho que era essa, assim, essa comparação que eu trago, eu acho que é uma questão que é importante a gente registrar. E mais, né, especialmente com relação ao estado do Paraná e a Pato Branco, dizer que o padrão de eficiência é uma tônica, realmente. Eu já apreciava o trabalho dos colegas no Paraná e somente reafirmei isso em Pato Branco. E fico muito contente por ter essa oportunidade de dar esse depoimento.